a dor de perder é muito maior do que a felicidade quando vence. Quer saber, cara? Se dane. Eu tinha média de 120 a 150 mil novos usuários seguindo o Café Gestando por mês. Eu acredito em parlamentarismo. Pode falar porra aqui? Pode. Essa besteira. Mas enfim. Puta que pariu, esqueci. Qual é a sua parte aí? Esqueci do rolê. Você viu o Negroni aqui, gente. Onde que eu vi um Amagrone no podcast? Os Cordiais Podcast. Fala rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Os Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo e sejam bem-vindos aqui. Estou aqui com meu amigo Thiago Medeiros, grande brother aí que eu posso dizer que é meu amigo toda vez que ele está aqui no Brasil, que ultimamente está difícil. A gente bate um papo e tal, mas antes de começar, queria agradecer aqui a Multivídeo Produções, que tudo isso que vocês estão vendo, esse cenário, essas câmeras, tudo é graças a ele que a gente está, graças a eles, né? Que nós estamos com toda essa estrutura aqui para passar esse conteúdo para vocês, né? Bom, Thiagão, vou passar um breve briefing aqui do Thiago. O Thiago já andou na Fórmula Indy, já andou de kart, já andou um monte de coisa e também está na aviação, que foi por onde eu conheci ele. Então a gente tem muito assunto em comum, apesar de eu nunca ter participado profissionalmente do automobilismo, mas eu sou um amante e também tem a parte da aviação, então eu trouxe ele aqui para bater um papo com a gente hoje. Pô, Vitor, obrigado por estar aqui com você. A gente sempre se fala, né? Um café na padaria. Sim. Estamos aqui hoje, então é interessante. Te conheço também de longa data. Quando eu comecei o curso de aviação, isso foi bem depois de ter corrido, e eu vou chegar nessa parte, mas quando eu comecei o curso, e você é instrutora também na GD, né? E aí depois, quando fui fazer o INVA, fizemos juntos também, então assim, foi muito legal a gente trocar informação, né, de muita coisa que a gente se parecia, muita coisa também que eu tinha dúvida na aviação, você tirou essa dúvida e clarificou para mim, enfim, então foi muito interessante essa troca de informação e obrigado por tudo, né? Oh, valeu, eu que agradeço que você está aqui. Agora a gente até teve que acelerar um pouquinho a vinda do Thiago aqui por conta tá voltando para Dubai agora, né? Então, é uma coisa que a gente vai falar durante o programa, né? Eu morei lá durante 6 anos, né? Trabalhei na empresa e aí vim para cá durante a pandemia, fui mandado embora. E aí agora me chamaram novamente, então estou voltando já na próxima semana, né? Era para estar também o Átila aqui, poder que é piloto e aviador também, mas acho que em breve ele vai estar aqui com você. O Átila vai gravar numa condição separada, que não bateram as datas aqui, mas enfim, também é um cara que mescla um pouco desses dois. O Átila também é piloto de carro, né? Está correndo na Stock, está correndo na Porsche essa semana também, por isso ele não pôde atender os compromissos aqui. E aí, quem sabe, uma próxima oportunidade, a gente se sente junto aí para conversar. Legal. Cara, conta um pouquinho aí da tua história no começo lá no automobilismo, porque assim, até onde eu sei, você conheceu muita gente que a gente ficou sabendo do automobilismo, assim, que já correram na Fórmula 1 e tudo mais, né? Já correram em grandes categorias. Como que isso começou? Da onde veio o kartismo? Da onde veio? Como é que foi isso? Cara, foi uma coisa que veio de mim, assim, desde pequeno, desde os 4 anos de idade, minha mãe saía me levando para a escola, para qualquer lugar, eu ia para o trabalho com ela passeando, e aí eu saía falando meu nome de carro, Del Rey, Belina, Corcel 2, Santana, então assim, eu sempre tive uma paixão enorme por carros desde pequeno. Né? Vim numa família boa, graças a Deus tive a oportunidade, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, meu pai me deu o primeiro kart, eu vi o primeiro kart no kartódromo, e aí eu falei, cara, quero ver como é que é isso, como é que é, e aí comecei por pura brincadeira, né? Era um hobby, enfim, eu acho que uma paixão muito maior do meu pai do que minha, né? Com o passar dos anos, foi assim, era uma geração muito forte, né? Foi uma geração que, hoje, se você falar em Interlagos, da minha geração, eles vão falar que talvez seja a melhor relação que o kartismo teve, né? Na minha geração tinha eu, Pisonia, que chegou na Fórmula 1, Bernoldi, Felipe Massa, o Ricardo Maurício na Stock também, os Esperafico, enfim, teve vários nomes que se destacaram o mundo afora, né, tanto nos Estados Unidos quanto também na Europa, e alguns estão aí hoje, e outros que, cara, tinha tão talentoso quanto e não tiveram a mesma oportunidade, né, que foi a mesma situação que eu passei. Então, assim, você pega o João Paulo de Oliveira também, que é um cara que é muito talentoso, né? Hoje está no Japão, não teve oportunidade na Fórmula 1. Não, JP, eu sigo ele no Instagram. Então, é um cara meu, é um irmão meu, a gente cresceu junto, corremos junto, fomos companheiros de equipe. E graças a Deus ele está lá já quase 15 anos no Japão, andando por uma montadora, né? Tipo, trocou de montadora alguns anos atrás, mas ele voltou novamente para a Nissan. E está super bem, é um cara que às vezes até a imprensa aqui não fala tanto, mas é um cara que merece todo esse destaque que ele tem lá fora. Eu percebo que é ingrato ao automobilismo, que a gente percebe que
É o tal do Money Talks, né? O que manda é o dinheiro, mas assim, eu quero saber assim, de você que já viveu, é isso mesmo, não é? Tem um pouco da mídia também, assim, o que aconteceu, por exemplo, com o Nelson Piquet, que fica um pouco puto com o Senna, porque o Senna teve muito mais propagação de mídia. O que você acha dessa parada? Acho que é tudo, Vitor. Acho que envolve... primeira coisa, tem muito interesse por trás que a gente não se percebe, né? Então, a gente pega alguns exemplos, assim, você pega o Alonso quando ele entrou na Fórmula 1. Se você me lembrar qual era o principal patrocinador Foi da Minardi? Não. Ele entrou pela Minardi e depois foi para Benetton. Uhum. Na época, depois ele mudou para McLaren e aí foi o Santander, que era um banco espanhol que estava por trás. Então tem várias histórias assim, tipo, sabe, de ter um banco, ter um interesse, um patrocinador, ter um piloto. Então é o conjunto, é a oportunidade assim. Às vezes, como aconteceu com o Felipe também. O Felipe ganhou a Fórmula 3000 na época, que era uma categoria de destaque na Europa, mas tinham duas GP2, na verdade, né? Era a 3000 e a europeia e a internacional. E ele ganhou a europeia, o dono da equipe dele era muito próximo do Peter Sauber, né? Conseguiu arrumar um teste para ele, e nisso aí ele arrumou um teste, ele fez o teste muito bem, né? Todo o destaque que ele mereceu. Andou muito bem no teste, nisso aí o filho do Jean Todt, que é um manager que está no meio, o Nicolas Todt, está sempre envolvido também com pilotos, gostou do Felipe e assinou com ele, cara, e daí foi. Então, assim, sabe, às vezes o cara ganha também, o Farfus é um cara que é muito talentoso, está pela BMW já há muitos anos, né? Ganhou corrida lá fora também de tudo, andou de Fórmula, depois foi para turismo, né? Está muito tempo no turismo. E só que é aquela coisa, ganhar na hora certa e estar no lugar certo. Às vezes o cara ganha e não tem oportunidade, né? Uhum. Tipo, vários nomes, se você pegar o ano da GP2, o campeão não entrou, mas o vice entrou. Então, tem às vezes esse lado e, cara, faz parte, é o esporte, enfim, acho que em tudo, não só no automobilismo, mas agora também nas Olimpíadas, você vê vários nomes se destacando, né? E quando o cara chega lá, pô, vem a Globo, o que for transmitir, pô, maravilhoso, o cara, mas e aí, quando eu precisei dos caras atrás para conseguir patrocínio e ter visibilidade, ninguém me ajudou. Agora os caras querem entrevista, querem tudo, entendeu? Bandeirantes, enfim, o que for. Eu até brinquei, né? Tipo, no ano passado a gente viu o Sérgio Pérez lá, o mexicano, ele estava correndo pela BWT, que era a Force India. Que era a Force India, que depois mudou de nome, porque eu esqueci, agora me fugiu o nome. E aí ele falou assim, ele vai ficar sem contrato. Eu falei, cara, esse cara não fica sem contrato nem a pau. O cara tem a NET, tem a Claro por trás, cara. E depois o cara ganhou a última do ano, né? Então a última do ano é a última corrida que todo mundo fala até o começo do ano seguinte. Exato. Né? E então, assim, não tirando o mérito dele, é um puta piloto. A gente vê o ritmo de corrida dele é muito bom e tudo. Mas é óbvio, se juntar, é exatamente o que você falou. O cara tá no lugar certo, na hora certa, com o backup certo, o cara não ficou sem assento, né? O mesmo também você vê o Esteban Ocon. Eu acho que quando ele andou uns 2 anos atrás, né, que ele era companheiro do Sérgio Pérez na Force India, e que ele andou muito melhor que o Pérez, eu acho, né, teve mais destaque e depois ele ficou sem lugar na Fórmula 1, né? E aí depois conseguiu uma equipe europeia, a Renault, um piloto francês, entendeu? Poxa, ele voltou junto com o Alonso. Então, assim, ele conseguiu fazer esse lado que é bem difícil, né? E tem andado muito bem. Então, não só por isso, mas eu acho que tem alguns pilotos assim que tem essa mesma situação e, cara, não consegue, né? Ganha as coisas e fica fora. Às vezes o próximo exemplo agora foi o Russell, né? Andou no lugar do Hamilton, não ganhou a corrida porque a Mercedes cometeu um erro, né, durante a prova. Mas, cara, tinha tudo para ganhar a corrida, fez o papel dele e está lá hoje na Williams, entendeu? Um cara que está sendo super valorizado, né? Está sendo cobiçado pela Red Bull também, quem sabe no lugar do Pérez. Agora, e aí? Entendeu? Eu acho até que ele vai para Mercedes, viu? Porque eu não sei se eu acompanho assim, eu vejo que toda vez a Williams usa motor da Mercedes, né? Sim. Então é tudo Mercedes AMG para lá, Mercedes AMG para cá. Ele até postou uma foto lavando uma Mercedes, acho que uma C63, alguma coisa. Aí ele tá falando assim, taking care of my, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Eu tinha um amigo engenheiro que trabalhou na Fórmula 1 por 10 anos. Hoje ele saiu fora, mas está na DTM, né? Então é um brasileiro que se chama Robert Sattler e ele foi meu engenheiro na Fórmula 3, na Sul-Americana. Depois ele trabalhou na Force India, nessa época que era Marussia, sei lá o que era, acho que era Marussia, depois virou Force India, enfim. Quando era do indiano ainda mesmo, né? Era do Vijay Mallya. E ele falava, né, tipo assim, cara, durante o ano, quando eu tinha a última etapa aqui em São Paulo, eu falava, esse ano tivemos
14 evoluções de escapamento, sei lá, umas coisas assim absurdas, coisa técnica que você nunca chega perto de ver. Ele mostrava, às vezes, algumas coisas, tipo, isso aqui pode tirar foto, isso aqui não pode, e falava, né? E é muito interessante você conversar com ele também, ver algumas coisas assim, porque é um cara que tem muita bagagem do automobilismo, fez o nome dele, enfim. E é um cara muito interessante conhecer todos esses detalhes, assim, do que vai. Então ele falava, você falou, o carro é Mercedes, o motor é Mercedes, mas o motor traz a transmissão traz a suspensão traseira. Então, assim, de trás do cockpit para trás, a traseira do carro é Mercedes, entendeu? Entendi. O que muda são detalhes na frente, de aerodinâmica, construção do cockpit, suspensão, ajuste, enfim. E você vê o quanto faz diferença, né? Exato. Porra, os caras não conseguem andar de 10º para cima ali nem a pau. Se anda... Mas também está muito perto, né? Você vê hoje acho que está muito mais próximo o grid, né? Antigamente você via os 10 primeiros em, sei lá, 5 segundos às vezes, estou chutando, mas era muito mais espaçado, era 1 segundo e alguma coisa por segundo. E hoje em dia você vê que é questão de 10º de segundo, 100º, milésimo de segundo. Então, da ponta para o final do grid, tá 2, 3 segundos e olha lá. Compactado o grid, né? Está muito mais apertado, que é uma coisa que é evolução, né? Vai todo mundo evoluindo. Você vê que quando aparece o carro parado na vistoria, tá todo mundo também olhando qual que é o detalhe, né? Vai lá ver se o carro é mais alto, mais baixo, a diferença de ideologia dos carros, né, que a Red Bull anda muito com o rake, né, que é muito alto assim, a Mercedes não funciona, é o rake planinho, então assim, muda muito o carro, o acerto, o piloto. Acho que o Pérez tem se encontrado muito rápido, né, ele apanhou um pouco no começo, mas acho que ele se achou rápido, e isso foi interessante, né, para ele se adaptar, vindo um carro que era motor Mercedes, né, que tinha praticamente tudo Mercedes, a mesma estrutura do rake, para um carro totalmente diferente, que é o carro que o Verstappen guia, que está acostumado, foi feito para ele, e os caras têm que se adaptar ao que eles têm em mão. Muito legal. E assim, uma coisa, voltando um pouco na tua história, eu queria que você me explicasse o seguinte, sabendo de como é que funcionam essas coisas, como é que foi durante a tua trajetória essa questão de patrocínio? Como que você foi atrás? Como que você arrumou? Era recurso próprio? Vocês arrumaram? Como é que era essa parada? Tive uma parte do recurso próprio no começo, né? Minha família me apoiou em várias coisas, depois alguns amigos do meu pai também que entraram no meio. Logo depois eu entrei num programa da Petrobras, que tinha um programa de pilotos que estava o Pisonia também, e alguns outros pilotos do Esperafico. Então, assim, eles pegavam um piloto do kart e iam passando, eles tinham uma equipe em cada categoria, né? E queriam fazer todos os pilotos brasileiros chegarem na Fórmula 1, que era a época que eles patrocinavam a Williams. Então, o piloto do kart andava num Fórmula durante o final do ano como prêmio, o piloto do Fórmula andava numa categoria acima e o da 3000 andava na Fórmula 1. Era um acordo que aconteceu. E aí eu entrei nesse programa na Fórmula 3, andei aqui, e quando eu tive a oportunidade de escolher entre a Europa e os Estados Unidos, eu vi que muitos amigos que correram comigo, tiveram sucesso na Europa, não tiveram uma oportunidade na Fórmula 1. E alguns caras, o Tony Kanaan, o Elinho Castro Neves, o Felipe Jafone, que foram para a Indy, né, tiveram a oportunidade sólida da Indy Lights e depois da Indy. Então eu falei, por que eu vou arriscar de jogar com o meu futuro, né, se eu tenho uma coisa mais sólida? E eu tentei os Estados Unidos, né, cheguei lá, minha primeira corrida foi Homestead 2003, fiz a pole, que foi uma coisa muito legal. Primeira corrida já, meteu uma pole? Foi muito legal em Homestead, e era uma pista assim, Homestead era o antigo, né, hoje Homestead tem uma inclinação variada, 17, 18, 19, 20 graus. E naquela época era plano, então assim, me ajudou bastante porque eu tinha muita sensibilidade de carro de circuito, né? Então, mudava um pouco o vento, enfim. E foi muito legal poder fazer isso numa equipe que era mediana lá, que era a Genoa. No ano seguinte eu fui campeão na Indy Lights pela Sam Schmidt, né? Nisso aí, no meio do ano, eu testei o Indy com o Pat Patrick, graças também ao Fernando Avalone, que na época era meu manager, e me arrumou algumas oportunidades de testar com o Pro de Teste. Mas é aquela coisa, eu sempre cheguei e, cara, não tive oportunidade, porque grana, oportunidade, enfim. Então, veio na época o Thomas Engel, eu cheguei quando campeão, tudo que eu tinha feito naquele ano construído, eu cheguei junto com a Danica, né, era um excelente profissional, um excelente piloto, e vende muito mais por ser americana do que eu. Então, assim, ela pagou um pouco o brilho do que eu tinha feito na Indy Lights. Mas ela mereceu, enfim, nada assim passou. E depois que passou essa fase de eu ter feito tudo, classifiquei umas 500 milhas, corri lá fora na Fórmula Indy, eu falei, preciso de uma coisa para poder fazer pelos próximos 30 anos. Aí eu voltei para o Brasil, andei de estoque em 2008, andei metade do ano, e eu falei, cansei, tipo,
esse negócio de você andar num ano, não saber se vai andar no ano seguinte, se vai ter patrocínio, se não vai, enfim. Aí eu falei, cansei, quero uma coisa, já fiz tudo, já me realizei, fiz tudo que eu queria. Já tinha se realizado, já e aí eu saturou? Para mim foi assim, foi uma página virada, né? Que você falou, fiz tudo que tinha que fazer no automobilismo, não deu, vou pensar em alguma outra coisa. E foi quando eu me encantei pela aviação, né? Que aí eu fui para o aeroclube, como é que você faz para começar? Tem que fazer o curso, não sei o que lá. E fui atrás, né? Tipo, batendo porta e fui atrás, mas me ajudou muito lá, depois assim, fiz tudo passo a passo, PP, PC, IFR, PLH, fiz todos os teóricos, as horas práticas paralelamente, né, na época, mas o lado de eu ter conhecido muita gente interessante no automobilismo me abriu muita porta na aviação também. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, esse network que você tinha deve ter ajudado. Sim, ajudou bastante. Então assim, eu me formei na época, acho que foi 2010 ou 11, depois fui para Ribeirão dar instrução, né, que também é aquela promessa do petróleo, do pré-sal, que, a gente ia para a escola, voava que nem camelo, né? Tipo, 90 horas por mês, enfim. Então, foi uma época boa, fui para Ribeirão, dei instrução lá, e quando eu tinha uma bagagem, eu falei, agora eu vou tentar a sorte. E aí, foi quando eu voltei para São Paulo, né, que muito grato também pela Ambev, porque eu tive a oportunidade de voar na Augusta naquela época de copiloto. Então, assim, eu cheguei aqui, já arrumei inimigo também com metade de São Paulo, porque, você conhece bem essa história, né? Porque, poxa, quem que é o cara que chegou e entrou direto na Ambev, entendeu? Uma empresa legal, um trabalho que todo mundo almejava, e eu cheguei e entrei por mérito. E apareceu, assim, eu entrei lá fazendo um freelance que me chamaram, e aí foi aparecendo oportunidades, né? Foram me chamando sempre e acabei ficando. Então, eu sou muito grato também ao Matomoto Lisboa, que me ensinou muita coisa, ao Edivaldo, né? Que abriram muitas portas na aviação e me ensinaram muita coisa. Eu falo pra galera, até comentei aqui algumas vezes já, que eu sou do cara que eu prefiro muito mais um contato na mão do que 1 milhão no banco, né? Porque eu acho que o networking, ele te traz tanta coisa melhor, às vezes, do que só simplesmente dinheiro, né? Por exemplo, a oportunidade às vezes estar sentado no copiloto de um Augusta ali foi por conta de um network que você teve com uma outra pessoa que outras pessoas tentam, têm capacidade às vezes são até melhores que a gente, mas não tem oportunidade porque, enfim, não conhece a pessoa certa, né? Então eu falo direto pro pessoal aqui para investir em networking, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem para fazer. E assim, como é que foi essa mudança para você? Porque um tipo de pilotagem, você ficava buscando limite ali, você estava bem habituado, e como foi para sentar no helicóptero, que é uma pilotagem bem diferente, assim, teoricamente mais padrão? Assim, mudou muito, né? Porque o carro você anda, no limite do carro, né? Assim, acho que no começo você anda no seu limite e você comete erros, né? Que passam do limite do carro, então você acaba rodando algumas coisas. Mas quando você tem experiência, você anda sempre, com a água por aqui, né? E você fala, meu carro tá bom, e você fazem ajustes, né, que sejam coerentes para poder melhorar, pneu novo, desgaste, enfim, tudo muda, temperatura, pressão. Isso me ajudou porque eu sempre lidei com motor de kart desde da infância. Então, esse lado, assim, do teórico, a parte de aviação, é muito tranquila, né? E depois que você passa para começar a voar, é diferente, né, cara? É uma coisa assim, a sensibilidade eu tinha, né, de pegar as coisas rápidas e aprender, né, de conexão com a máquina, de sentir, vestir a máquina e saber, né, tipo, aquela coisa, tipo, o começo você pega pilotos, enfim, vamos falar um exemplo. Você é instrutor também, você sabe, você tem pilotos que pairam com 2, 3 horas de voo e tem cara que levam 10 horas para pairar o helicóptero, né? E você fala pro cara, para a mão, puxa aqui devagarzinho, dá pedal, e o cara corrige às vezes alguma coisa, só que o cara esquece, né? Tipo, não dá pedal, puxa demais, enfim, não antecipa. Ele não está vestido ainda, né? Ele não está entendendo como é que está funcionando. Como funciona. Então, assim, essa parte de como funcionava, os comandos são interligados e que você puxava o coletivo, ele dá potência, né? Você tem que aplicar pedal junto. Então, assim, essa parte para mim foi muito fácil. Mas, lógico, tem todo um aprendizado novo, né? Você está começando a voar, você está sozinho, você está levando a vida, você tem vidas ao redor, assim, a responsabilidade totalmente muda, né? Então, assim, era desgastante, chocante você fazer cursos e ver acidentes, incidentes, enfim, que às vezes vidas perdidas era massacrante no primeiro curso, mas você fez também da Robson, né? Alguns outros cursos de segurança, você vê vários acidentes e você fala, não gostava nunca gostei do primeiro dia, né, de ver acidente, sim. Mas, enfim, é a maneira que a gente aprende e evolui, enfim.
Tem aquele ditado, né? Que o cara inteligente é aquele cara que aprende com os próprios erros. E o cara sábio é o cara que aprende com o erro dos outros, O erro né? dos outros, né? E a aviação tem muito disso, né? Porque nesse primeiro... Eu também tive a oportunidade de fazer esse da Robinson e, cara, eles mostram várias coisas assim meio chocantes. A gente vê um cara lá, né? Que o cara ele era PP, aí ele comprou a primeira máquina dele, aí ele foi levar a namorada para fazer um voo e... Só que tava muito... O Robinson R22 tem aquela questão de dar gelo no carburador. E você tem que abrir a entrada de ar quente do escapamento para não congelar o carburador. E o cara não fez isso. Aí, além de dar o congelamento no carburador, ele ainda não se atentou de fazer uma autorrotação. Então, ele caiu que nem uma panqueca. Aí depois mostra, né? A máquina toda contorcida, o cara no chão, espatifado. E você fala, meu Deus do céu, tipo, sabe? Não queria ver isso, mas... Tipo, faz parte e, cara, você tem que ficar bem fixado na tua mente. Fala, cara, ele não morreu porque travou o carburador com gelo. Ele morreu porque ele também não sabia fazer autorrotação. Então, foi uma série de erros ali, né? E tinha também a diferença também de você dar a instrução também, Vitor, assim, depois você adquire uma experiência, essa instrução para um cara que está iniciando e um cara que está avançado, né? Tipo assim, a instrução avançada você fala, faz isso, detalhe, é pequena coisa, entendeu? O cara no flare arredondar para poder colocar. E às vezes o cara faz, sei lá, é coisa de 2, 3 metros mais alto, que é o que você falou, que às vezes não tem essa margem de erro, né? Então, são detalhes que você pega vivendo, fazendo, aprendendo, enfim. Então, às vezes assusta o cara quando vem numa autorrotação e chega muito rápido do chão. Então, assim, varia de pessoa para pessoa, né? Mas essa relação de velocidade e aproximação eu sempre tive pela corrida. Então, assim, quando você... Até acho que muito provavelmente muito maior do que os caras que já costumavam voar mais, porque o seu cérebro estava acostumado a trabalhar numa fração de segundo muito mais rápida, né? Poxa, na Indy você andava 2, 3 lado a lado, o spotter falando inside, outside, né, still there, então, assim, tinha umas coisas que você tem, como você não consegue virar a cabeça, né, porque está preso, né, e o espelho é bem alto aqui. Então, nos ovais você tem uma pessoa que fica na parte mais alta do autódromo, né? E ele fica te falando o que está ao redor. Eu sabia disso, né? Que doido. Chama os spotters. Então, você não consegue virar a cabeça, né? Então, no circuito não, mas nos ovais sim. Então, quando o cara está em segunda linha, o cara botou assim, outside, still there, e o cara vai falando como o cara está, né? Às vezes você consegue ver quando está do teu lado, mas se ele está do lado, você não pode cortar o ar dele também, porque vem todo mundo atrás e pode ser um acidente grave. Os acidentes da Indy são feios pra caramba. Quando você não bate devagar, não. Eu tive um lá que eles falam que o muro é mole, o soft wall, mas... Você não sentiu tanto, não? Eu não achei que era mole. Eu bati num treino na Índia a 217 milhas, dá 300 e alguma coisa. Ô, louco, deu uma batata 300 por hora. E é verdade essa história que os caras falam que o cara só é piloto mesmo depois que ele rompe os 300? É verdade isso aí ou não? Esse é um grupo de WhatsApp que tem, né, que tem alguns amigos que correram de kart, que chegaram na Fórmula 1 também, o Bernoldi, o Ricardo Maurício, que também está na Stock Car, que é um piloto que também andou lá fora na Fórmula 3000. E eles ficam enchendo o saco dos caras que estão aqui na Stock, né? Eles começam a zoar, que o Stock fez um teste de velocidade, acho que foi na Pirelli, na pista, deu 296, né? Os caras não trezentão na piloto, então anda de Opala. Sempre existe essas brincadeiras, né? É que nem os caras na aviação também que fica zoando, né? Fala que piloto de Robson não é piloto, não voa mais. É saudável, mas eles alopram. Tem o Rafa também alopra o Júlio Campos, né? Começa a botar apelidos, enfim. Aí o cara andou bem, o cara dá parabéns, não andou bem, já começa a aloprar, né? Ela já tá puto, então é interessante essa brincadeira. Assim, né, eu vejo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas do automobilismo, eu conheci o Nelsinho, conheci o Rubinho e tal, e porra, pra mim foi uma puta realização conhecer esses caras, porque foi uma coisa que eu sempre quis, mas eu não tive a oportunidade de engatar, e também nem sei se teria dado certo, enfim, né, porque eu vim de uma família que, enfim, a gente não tinha recurso financeiro, então quando é assim é pior ainda, né? Quando você tem recurso financeiro, já é difícil. Quando você não tem, é quase nula a sua chance, né? É muito difícil, assim, tem um cara, por exemplo, o Raikkonen é um cara que é um exemplo, né, tipo, o pai dele era manager de um kartódromo na Finlândia, e ele andou... saiu do kart, foi para a Fórmula Renault, ganhou a Fórmula Renault e logo depois a Fórmula 1, né? Eu não sabia. Você lembra dessa história? Eu não sabia do Raikkonen. E aí, é um dos caras que mais tem número de Grand Prix de GP, né? Não bateu o Rubinho ainda, mas está bem próximo de bater.
E, cara, tá aí até hoje, né? Um cara assim que ele fala, poxa, ele andou com... Ele viu o vídeo do Schumacher correndo, então assim, você vê que hoje tem uma mistura tão grande no grid, né, cara? A galera tão nova, você vê o Lando Norris também, um cara tão novo e tem andado tão bem, né? A McLaren, o Ricardo tá apanhando um pouco agora, o Russell é um cara talentoso demais, que acho que logo também tá numa equipe grande e vai brigar por títulos, né? O Verstappen, que é um cara que sempre foi muito rápido também e está se destacando esse ano, tomara que vença para poder mudar um pouco, né, essa hegemonia da Mercedes. Por exemplo, tipo, eu gosto do Hamilton, gosto da forma com que ele expressa, ele gosta bastante do Brasil, ele põe ali, faz os capacetes do Senna e etc, essas coisas. Mas é legal, às vezes, você ver uma mudancinha, né? Eu acho que, assim, é evolução, né? Acho que a Red Bull achou um caminho, né? A Honda achou um caminho também no motor, eles acharam algo a mais, né? De potência e o carro de desenvolvimento. Acho que casou a experiência do Verstappen com a Red Bull, com o Christian Horner, né? Então, acho que eles acharam o carro certo. A Mercedes está brigando para tentar recuperar, mas, assim... Acho que é o que você falou, é interessante ter uma mudança, né? Que isso desenvolve mais coisas, então mudar um pouco, né? Não que o Hamilton tenha, se o Verstappen ganhar esse ano, o Hamilton continua sendo 8 vezes campeão do mundo, né? Mas vai ser legal, interessante de ver o ano que vem, que muda muito os carros, né? Então vai ser interessante de ver como que as equipes, vai estar muito mais próximo as equipes pequenas, né, desenvolverem o carro, porque começa todo mundo do zero. Começa todo mundo do zero e agora, pelo que eu entendi, tem teto de gastos também, né? Também. Tipo, não vai ter, tipo, a Mercedes gastou 1 bilhão de orçamento e a Haas gastou 140 milhões, né? Então, assim, os caras gastam muito torno de vento, híbrida, enfim, tem muita coisa que envolve, cara, os números de Fórmula 1 são astronômicos, então vai ser interessante ver os carros andando mais perto, mais ultrapassagens, né, como ele promete, para o carro ter menos efeito de drag. O que demora muito para o carro de trás estar é o buraco que o pneu causa no ar, né, então não fecha muito. E o efeito de asa hoje, né, cara, você vê que ninguém consegue andar tão perto, ainda mais agora essa semana que é Silverstone, são tudo curva de alta praticamente, os caras mantêm uma distância porque embaixo ele consegue ficar 3 voltas, depois fica sem pneu e não consegue atacar, então... Fica sem pneu, começa a esquentar tudo. Esquenta demais, enfim. Cara, o que eu acho mais louco da Fórmula 1 é que eu comecei a ter essa visão, assim, você deve ter visto antes, obviamente, você viveu muito mais. Quando eu vi o filme do Rush lá, do Lauda e do... Do Lauda e do... Como que é o nome dele? James Hunt. Do James Hunt. Cara, era muito engraçado, porque, tipo, cara, a Fórmula 1 era era um bando de louco, né? Os caras trocavam, tipo, o câmbio no meio da terra, e, tipo, era muito louco, né? Os carros quebravam, nego batia, morria, era uma bagunça, né? E você vê o quanto elitizou, né? Tipo, começou a elitizar ali no meio de 80, foi um pouco antes do Senna entrar, começou a elitizar, e, tipo, você vê até antigamente, os volantes não tinham botão. Aí, quando o Senna começou a ficar, tinha 2 botões, rádio e boost só. Aí, daqui a pouco, hoje você vê, parece uma penteadeira, tem 200 mil botões, não sei nem como os caras... Deve ser igual helicóptero, né? Deve ter um monte de botão, o cara mexe em 2, 3, porque não é possível, né? É por isso que tem hoje muito simulador, né? A tecnologia veio para poder, a automação também na aviação veio para poder ajudar e auxiliar, né? Então, acho que você consegue fabricar um piloto, porque põe o cara no simulador, né, e o cara vai treinando tudo que tem que ser feito. Então, o cara fala, ajuste tal do diferencial, o cara vai lá, pum, muda. Né? Na minha época também tinha menos botão, tinha 2 ou 3, tinha diferencial, controle de tração, e só passava freio e as barras dentro. Então, assim, controle de tração dava ligado ou desligado? Depende de onde você estava andando. Mesmo no oval você andava ligado, às vezes. Mas tipo, você conseguia, tipo, por exemplo, entrei na reta, já tô, sei lá, 3ª marcha, eu desligo, deixa eu desligar ou não. Mas você botar 800 cavalos no chão, É foda, né? Principalmente saindo de baixo, né? E relou, escapa de uma vez. Vem, cara, 800 cavalos vem, então... deve ser um negócio de louco. 700, 800 cavalos vem, o Indy na época tinha 750, 800 cavalos, né? Já era mais forte que o Fórmula 1, não? Eu acho que não, o Fórmula 1 tinha, acho que 900, hoje deve ter em torno de quase 1.000 cavalos, né? Com essa época do híbrido aí que eles ganham 1.050, 1.100 cavalos. Eles tinham muito cavalaria também na época dos turbos grandes, né? Naquela época do René Arnoux, do James Hunt, uns turbos que o Nelson também pegou essa época, que era um... Eu via, tipo, as classificações, os caras andavam com, tipo, 1.500 cavalos, 1.400, 1.600, era um negócio absurdo, né? Até porque os carros não tinham gripe nenhum, era tipo Você vê a diferença, o motor antes era um V8, V10, hoje, motor
1.6, né? O motor do Fórmula 1 é ridículo de pequeno. Eu acho legal a eficiência, né? Você vem trazendo mais eficiência. Você vê que hoje em dia, tipo, nem tem tanto problema de combustível. A briga mais toda é com o consumo de pneu e tal, não sei o quê. Mas realmente eu acho que o que mais assim foi matador e perdeu foi a questão do som, né? O som era uma coisa que... Mudou bastante, né? O turbo abafa também, então é uma mudança, né? Lógico que a gente tem saudade dos V8 e dos V10 gritando, né? A gente teve uma demonstração da Red Bull que é bem legal de ver uma câmera de trás, que eu vi hoje no Instagram, que, pô, você vê os V10 gritando, é muito mais chamativo do que os V6 de hoje. Mas o motor é muito pequeno, mas a tecnologia, né, cara, é o que é. Então, não tem muito como fugir. É o regulamento e, as equipes têm que desenvolver e aquilo lá. Não sei, eu ouvi um boato, eu não sei se é verdade, que parece que a Fórmula 1 estava pensando em fazer alguma coisa, em trazer o som de novo, trazer alguma coisa do som de novo, deixar os escapamentos mais altos. Não sei o que eles estavam pensando em fazer. Pode ser, mas eu acho que pela ideologia de híbrido e o caramba, enfim... Você teve um certo, quando a gente está falando do Hamilton e do Ayrton Senna e tal, você teve um pequeno contato com ele, né? Até porque... Eu conheci o Ayrton, eu tinha 8 anos de idade, eu era muito pequeno, assim. Você até tem foto com ele? Tenho, meu avô era muito amigo do pai dele, né? E aí eu corri na fazenda, na inauguração do cartódromo dele em 92. Ah, que legal. Mas eu ele andou de cadete assim na frente de todo mundo? Ele era pescar, né? E ele correu na graduados, né? Eu era cadete, júnior menor, então eu era uma criança, então não tinha assunto, assim, tipo, eu conheci o Ayrton, mas eu era um ídolo, lógico, mas assim, você não sabia o quanto que era você estar diante dele, entendeu? Você não tinha noção assim, eu tinha noção, mas não tinha assunto. Sim. Né? Eu era uma criança, poxa, o Ayrton, era você encontrar, sei lá, uma pessoa... um ídolo, assim, na tua frente, entendeu? Eu tinha essa ideia, mas não tinha como ter assunto, né? E, cara, era uma festa, foi super legal, assim, foi uma coisa muito marcante, né? De poder participar da inauguração do cartódromo dele, conheço também o Bruno, enfim, a família e... Esse contato continua até hoje, porque até onde eu sei, a família, a empresa do teu avô chegou até a patrocinar uma época o Ayrton, né? Foi uma história... o Ayrton brigou com a família, né? E aí quando ele correu na Fórmula 3 inglesa, e aí quando o pai falou, chega de brincadeira, você vai voltar para o Brasil e vai trabalhar comigo na empresa, né? E ele estava liderando o campeonato na época. E aí ele chegou, acho que pediu um patrocínio para meu avô não tinha como arrumar, e aí apresentou o Flávio Rocha, que era um amigo também próximo. Que é o dono da de Riachuelo hoje em dia. Riachuelo, na época era o Jim Spool, né? E o Flávio deu o patrocínio para o Ayrton, e ele brigou com a família, falou, não, vou voltar para a Europa, foi quando ele casou, alguma coisa assim. Ele voltou para a Europa, ganhou a Fórmula 3 e foi daí que apareceu o primeiro teste na Williams e aconteceu as coisas. Então, assim, foi uma coisa... Eu estava até conversando com um convidado que a gente bateu um papo aqui no podcast anterior, como essa coisa dos pais, né? Tipo, porque os pais às vezes projetam as coisas para a gente e às vezes até de próprias frustrações deles e tal, mas você vê, antigamente, na cabeça do pai do senhor, como que é o nome do... Milton. Milton. Na cabeça do Milton, ele pensava, pro Ayrton ter sucesso, ele vai ter que tocar o negócio da família, até porque as filhas dele dependem, mas ele foi para um negócio muito mais grandioso, que ele levantou o nome da família, botou um puta monte de dinheiro no bolso, muito mais do que... Mas não é só isso, acho que o Ayrton era um cara muito bom, assim, como pessoa e, cara, o que ele fez, né? Acho que deixou o Instituto Ayrton Senna, né? É um cara que é reconhecido mundialmente, é um cara como um Pelé, né, cara? Que hoje você vê, o cara no Japão, em qualquer lugar o cara é reconhecido. Acho que eu cresci como você também deve ter crescido. Toda manhã é interessante se acordar cedo para ver corrida de Fórmula 1, né, cara? Hoje eu vejo, mas não tem o mesmo prazer que eu tinha na época, né, de ter um brasileiro lá, enfim, mudou. Mas foi muito legal, assim, de poder crescer, viver um pouco disso, enfim. Entendi. Né? Eu vejo que, por exemplo, né, eu tenho uma conexão muito grande com o Senna, mas é além um pouco do automobilismo, é um pouco do que ele passou como ser humano, né, os valores dele e tal. Ele enalteceu muito o Brasil enquanto ele pôde ali, levantava a bandeira, pegava e até fala isso no documentário dele. Era uma época que todo mundo tinha vergonha de ser brasileiro, né? Ninguém queria mostrar... Ele era um cara muito tímido, né? Ele era um cara muito reservado, assim. Tem alguns pilotos que eu conheço também que são assim. Então, é a personalidade dele, né? Tipo... o cara queria brincar com os amigos, estar quieto e lógico que imagina que o legado que ele deixou
Ele não tinha sossego hora nenhuma, né? Ele ia no restaurante, era a gente reconhecendo, pedindo autógrafo para ele. O cara ia na padaria tomar um café se fosse, entendeu? Tipo, era a gente pedindo autógrafo. Cara, o cara não... deixou um legado que é absurdo. Mas deve incomodar um pouco, assim, às vezes, eu acho, até certo ponto, assim, o cara não ter sossego ainda mais no país dele, talvez ele tivesse um pouco mais de sossego fora, mas mesmo assim ele era muito conhecido, né? Ele fugia às vezes para Angra porque era o lugar que ele estava tranquilo, né? Ele fugia para lá e ele conseguia recarregar as baterias, treinar e fazer as coisas dele e ficar à vontade de ser ele, né, cara? Então, assim, ele fazia as coisas com os amigos. Né? Eu conheci também o Nelson também, que voou para ele muito tempo também, né? É verdade. Então, contava algumas histórias, enfim, então era interessante, assim, mas era a personalidade dele que você falou, o cara queria ter a privacidade dele, de estar quieto, né? De poder fazer as coisas deles, enfim. Eu acho que foi o Adriano Galisteu que falou, né? Apesar de, tipo, por exemplo, a Fórmula 1 tem etapas em vários lugares do mundo, e ele fez algumas, sei lá, ele fez acho que no total 6 temporadas, 7 temporadas, quantas foram? Ele começou a correr em 86, 82, né? 82, eu acho. 82? Foi 82. Então, tipo assim, o cara teve várias oportunidades de parar em vários lugares do mundo. E acho que foi a Galisteu que falou que ele não conheceu nada, porque ele ia para a corrida, do hotel para a corrida, dos boxes, testava carro, conversava com o mecânico, voltava para o hotel, dormia, ele não saía, ele não conheceu, então o cara falou, ele rodou o mundo inteiro, mas ele não conheceu nada do mundo, é muito maluco isso, né? É intenso assim, quando você chega naquele nível de profissionalismo, né, acho que todo mundo em corrida também, até hoje eu vejo alguns amigos na estoque também, enfim. É aquela coisa, você quer achar detalhe, né, cara? O grid é muito próximo, então qualquer décimo, centésimo segundo é valioso. Então, por mais que você tenha o evento dos treinos, a classificação, tudo, você tem a telemetria do carro que recolhe dados, né, e você fica analisando aqueles dados. Então, assim, o que pode ser feito para o dia seguinte? Onde você pode achar um detalhe? Aí você vê que você freou 5 metros depois, carregou um pouco mais de velocidade, mas aí você não conseguiu parar o suficiente, você não conseguiu acelerar e você perdeu tempo na reta. Depois de toda a curva tem uma reta. Então, você analisa tudo que você fez, né? Você às vezes fez um pouco mais forte, conseguiu parar mais, virou mais um pouco o carro e conseguiu acelerar mais cedo, saiu 2 km mais rápido, mas você chega a 25, 30 km mais rápido no final da reta. Caraca. Então, assim, sabe, tem coisas que você fica vendo esses detalhes, porque, cara, e aí começa a briga depois dele com o Prost, com o companheiro de equipe, e o cara quer ficar até tal hora, você não quer sair antes, porque, se o cara achar alguma coisa a mais, o cara não vai te falar. Então, assim, tem tanta coisa que envolve automobilismo, cara, que só gravar a noite inteira. Aí eu te pergunto, né? Você, em toda essa história sua que você teve no automobilismo, você teve um cara tipo meio que, tipo Senna Prost, assim, um cara que foi teu rival, assim, que... Ou até companheiro de equipe? Não, eu tive uma briga com o Nelsinho, a gente brigou muito na Fórmula 3. Né? É mesmo? A gente se fala, a gente é amigo hoje. Mas já bateram muita roda, né? Já. Foi interessante, assim, a gente reencontrou esses dias, abriu um restaurante também que é bem legal. E brigamos bastante, mas foi legal, assim, foi saudável, foi boas épocas. Até encontrei com a mãe dele esses tempos também, que ela veio pro Brasil aqui. E encontrei com ela começou a falar, nossa, naquela época fazíamos isso, a gente brigava. Eu falei, passou. E foi muito legal, assim, até falo com o Nelsinho direto, enfim. O Nelsinho, a gente até falou do Verstappen, a irmã dele tá namorando com o Verstappen agora, né? Ele foi no final do ano agora, desceu de Dassault aí, né? Acho que é o 9X, não, um 7X, não sei, que o Verstappen veio passar o final do ano no Maranhão com ele. Até falei, porra, tá ruim de cunhado aí, né, e tal. Aí ele até brincou, ele falou assim, você tem que vir pro Maranhão. Eles conversou, né? Você tem que vir pro Maranhão, é legal pra caralho, você vai se divertir um monte aqui. Tem uns amigos lá, tem um amigo em comum que a gente tem lá, que é o Marquinhos também. Então foi interessante, assim, eles mostraram uma casa nova lá, tá bem legal a estrutura deles. O Nelsinho, eu tinha uma impressão dele de ele ser meio arrogante, assim, né? Porque o Nelson, o pai dele... O Ademar veio aqui, sabe o Ademar? Ele falou, cara, o Nelson, ele é o Bolsonaro. São as duas personalidades muito parecidas. E eu tinha a impressão de que o Nelsinho seria um pouco mais assim, né? E aí eu tive a sorte de um amigo meu estar fazendo toda a parte de marketing dele. E ele falou, quer gravar com o Nelsinho? Quer levar ele pro helicóptero, fazer um voo e tal? E aí aconteceu que eu acabei passando o dia inteiro com o Nelsinho, porque a gente fez o voo, entrevistei ele, deixei ele em Interlagos, aí ele correu, ele falou, volta pra cá, fica nos boxes com a gente, troca uma ideia, tá, não sei o quê. Aí voltei, passei o dia e de tarde a gente pegou o helicóptero de novo e foi até a Fazenda Capuava para ele andar lá nos Jaguares lá, ele tinha que fazer uma participação VIP, andar com os convidados lá, andei com ele no E-Pace lá no lançamento
E, cara, puta, um moleque muito gente boa, velho. O Nelson, ele é na dele, assim, ele é tímido um pouco no começo, né, até ele conhecer a pessoa, depois ele se solta. É isso aí. Mas é o jeitão dele, ele é assim, ele é meio tímido no começo, mas depois ele é um cara bem... E dessa galera do automobilismo, assim, quem que, tipo, virou irmãozão mesmo, assim, seu? Um cara que você fala, meu, leva o cara aqui nem irmão, porque... tem vários, assim, Vitor. Assim, eu sempre falo com alguns, né? Tipo, tem o Carbone também, que o cara correu, que hoje está de coach também para uma galera aqui. Tem o João Paulo, que é um cara também, que é um irmão que, às vezes eu não vejo, mas quando a gente se fala também, puto, parece que tá próximo, assim, a gente se vê, sei lá, uma vez por ano e olha lá, às vezes não se vê por um longo tempo. Ainda mais com essa pandemia, essa situação que a gente está agora vivendo. Mas é um cara que a gente sempre fala assim, tipo, o WhatsApp, a tecnologia mudou muito, né, cara? FaceTime, você aproximou muito, você acaba conversando com as pessoas, o WhatsApp também, esses grupos aí que, fica um enchendo o saco do outro o tempo inteiro. Essa parte é boa, essa resenha é legal. Agora, deixa eu te perguntar uma parada de aviação, né? Eu sei que você já, por exemplo, você voou bastante... você voou Augusta aqui em São Paulo, voou Robinson, voou um monte de coisa e tal. Quando que veio essa transição para Dubai? Porque eu imagino que para você foi mais fácil, porque você já falava inglês, já tinha um contato fora do país, já tinha corrido, automobilismo, um monte de coisa. Acho que foi mais fácil essa transição, não? Foi meio na louca, assim, né? Porque eu consegui as coisas aqui no Brasil, né? Eu fiz uma bagagem boa aqui, consegui as carteiras e tenho uma boa experiência. Mas eu nunca achei nada assim aqui no Brasil que falasse, sabe, assim, é isso que eu quero, né, sabe, é aquela coisa, nunca me encaixei com uma pessoa que, eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive, mas não era o que eu desejava para mim. Então, assim, se eu entrasse, como eu entrei na Ambev, para mim foi um step, eu sou muito grato porque eu consegui o que eu queria lá. Mas se eu tivesse ficado lá, eu ia ser copiloto o resto da vida, não ia poder subir, crescer, aprender, entendeu? Eu sempre tive esse desafio pessoal de poder crescer, aprender e fazer coisa diferente, voar um bimotor. Até porque você veio eu morei fora, né? Como você falou, eu tive um choque de realidade também. Eu saí do Brasil com 17 anos de idade, 18 mais ou menos, com temperatura aqui do verão de 40 graus, fui morar em Indianápolis com menos 30, né? Então, assim, foi onde eu aprendi inglês, cara. Tipo, eu ligava a televisão, né? Eu ia tirar o lixo de casa, abria a porta e tinha neve até o joelho, até aqui. Então, assim... Sabe, eu ia sair pra rua, era menos 20, menos 30 no inverno em Indiana, e foi um dos piores anos. Como que vive nisso, velho? Cara, era caminhão de sal passando na rua, era coisa horrível, assim, tipo, amanhecia umas 11 da manhã, escurecia 4 da tarde, tipo assim, era uma coisa... Nossa, velho, que vida... Então, assim, a vida era ir pra equipe, passava um pouco lá, o americano não gosta muito que você invada o ambiente de trabalho dele, né, não é muito como o brasileiro que, você vai lá, toma café, brinca com os caras não gostam muito, então é pra equipe 1 ou 2 vezes na semana. E eu ia pra academia, ia tentar me ocupar, ia nadar, ia correr, ia pedalar, alguma coisa. Não era tipo para tão poder, próximo, assim, não, nunca foi. Isso é cultural. Então você se adapta naquilo ali. Você fala, isso aqui que eu tenho, isso aqui que eu vou fazer. Então, e aí, cara, se eu tenho para ligar a televisão e falar, vou entender o que esse cara tá falando, porque, não tem outra escolha, entendeu? Foi assim que eu tinha uma ideia, tinha feito inglês aqui no Brasil, mas para você chega lá fora, você pronuncia uma coisa, o cara entende outra, enfim. A gente tem um sotaque, né? Então, o sotaque, o accent, né, que eles falam. Então, assim, para mim foi isso. Para mim foi um choque de realidade, mas eu te falo que foi o que eu mais amadureci. Então, quando eu aprendi realmente a falar e tive esse choque de realidade, né, que não foi fácil, eu vim para cá e falei, vou tentar alguma coisa, fazer translado, essas coisas. Assim, apareceu uma oportunidade com o Kamal, né, depois no futuro com o Kudo também. Vamos com ela para os Estados Unidos, você fez essa viagem também com o Spinelli. Mas acho que de koala deve ter sido mais sussa, viu? Foi mais legal. A autonomia era tranquila, foi uma viagem muito legal, muito tranquila, porque, esquilo é o que você falou, você pega um vento, a conta é justa. Nossa, né, era muito agoniante, cara. Teve uma perna lá que a gente saiu da Guiana Francesa para o Suriname. E, cara, é mato, Amazônia, de uma ponta a outra, você não acha nada. E do ponto, a gente tinha lá no painel, autonomia, 2 horas e 55. Do ponto A para o B, 2 horas e 45. Velho, você tinha 10 minutos de margem com aquele cebezada, chuva caindo. Nossa, velho, foi agoniante. Acho que a pior perna que tinha ali realmente era Georgetown, Tobago, dá 300 milhas mais ou menos. Então você pega um vento, você fala, chegou aqui, a gente vai. Se não chegar aqui com essa autonomia, volta para trás, porque, pegamos um vento forte, enfim, não vai dar. Então, assim, essas coisas que a gente faz que é natural, né, e
eu falei, eu quero algo diferente, eu quero uma coisa que seja boa para mim, entendeu? E aí, cara, foi quando minha mulher estava morando em Portugal, eu meio que larguei a aviação também aqui por um tempo, né? Eu fui ajudar ela em Portugal e fui tentar fazer fogos em Portugal, fui tentar várias coisas que eu fiquei tentando assim, pro Brasil eu não volto, foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, falei, pro Brasil eu não volto, eu vou conseguir alguma coisa fora, né? E eu botei aquilo na minha cabeça. Aí eu comecei a tentar em Portugal, bati algumas empresas lá em Portugal, e ela estava trabalhando muito, tipo, vamos para Dubai para conhecer como é que é, enfim, vamos tirar umas férias, dependendo, de passar 10 dias. Então, da Europa para lá eram 6 horas de voo, pertinho. Até pertinho, então eu falei, vamos lá ver como é que é. E nessa época estava tendo os anúncios da Expo, né, que era 2020, virou 2021 devido à pandemia, que vai ser agora. Que ia ser a maior feira do mundo. Que vai ser agora, de outubro a maio do ano que vem. Né, de outubro de 2021 a maio de 2022. E aí foi quando eu fui para Dubai, né, esse anúncio da Expo, eu fui nos restaurantes, falava com os garçons e, poxa, todo mundo lá era estrangeiro, né, era filipino, turco, egípcio, local não tinha, né, falei, então, cara, se tem tanto estrangeiro aqui, por que não aqui, entendeu? E aí foi quando eu subi no Burj Khalifa, né, que é o prédio mais alto do mundo, e aí eu vi máquina voando para cima e para baixo, eu falei, cara, vai ser aqui. Tem mercado aqui, né? Tem máquina voando para cima e para baixo, vai ser aqui. Aí eu voltei pro hotel, comecei a procurar as empresas que operavam em Dubai, né? Tipo, empresas de helicóptero, tudo. Aí um dia comecei a mandar e-mail com o meu currículo. Aí depois um dia fui no Helipad e falou assim, quer voar? Não, quero deixar meu currículo para entregar para o chefe de operações, né? Tem como? Eu falei assim, ele está viajando, mas posso te passar um contato, um outro e-mail. E aí mandaram um e-mail para mim do cara, não me deram um contato nenhum, só me deram um e-mail. Eu mandei um e-mail, escrevi um e-mail, né, que estava em Dubai, passeando, a passeio, ia estar lá até o dia tal. Queria ter uma oportunidade de poder conversar com ele, entregar um currículo em mãos e se ele pudesse me atender, eu gostaria de encontrar com ele pessoalmente. E ele respondeu 2 dias depois, tipo assim, consigo te encontrar, lugar tal, vamos tomar um café. E aí foi quando eu tive essa conversa com ele, né, que foi uma pré-entrevista, que começou um namoro, porque daí foram 2 meses eles me pedindo toda a documentação, comprovando as carteiras, as experiências que eu tinha. Eu já tinha na época o 130, o Esquilo, o B4, o 66, o Agusta, o IFR, tinha tudo. Então, assim, estava com tudo. E aí foi quando eu comecei a mandar toda a documentação para eles. Né? Eles já estavam, nessa época, eles estavam comprando já 2 aeronaves, então... eu cheguei no momento certo, na hora certa, foi aquela mesma coisa, né? Então, assim, eu cheguei lá quando estava precisando, e aí o cara falou, você está no meu top 3, e aí quando ele me ligou, era tipo, eu tive essa conversa, comecei esse namoro de 2 meses, tipo, outubro ele me ligou, estava no shopping, lembro até hoje, em Portugal, ele me ligou e falou, você quer vir? Eu falei, amanhã, quando você quer? Ele falou, para tal dia. Eu falei, então tá bom, manda a passagem, o contrato, a gente vai ver. Aí ele mandou as datas, ele mandou o contrato, eu assinei, foi quando eu vim para cá, passei o Natal com a minha família e voltei para entrar na empresa, e foi assim, tipo, correndo atrás também, né? E... As pessoas veem tuas vitórias, Vitor, não vê o que passou, entendeu? Assim, eu acredito que 80%, 90% das pessoas já nem teriam construído essa oportunidade, porque ninguém teria a cara de pau, assim, digamos, a atitude de ir lá, chamar o cara, pedir, conversar, sentar, falar. Muitas vezes o cara até poderia ter ido até esse certo ponto, mas daí na hora de chegar e conversar, o cara não passar ali talvez a atitude correta pro cara. Então, aqui eu sempre lutei muito com isso, porque desde quando eu corri, né, eu acho que eu cresci nesse meio que eu sou um produto, né, eu represento um produto que seja, desde algum patrocinador. Então, assim, eu nunca gostei do telefone sem fio, tipo, Vitor, fala para ele que tal coisa aconteceu, entendeu? Tipo, e nada melhor do que você para representar você mesmo, né? Então, eu cresci muito com isso. Então, assim, eu nunca gostei de, me apresenta, não sei o que, eu não gosto de pedir as coisas, entendeu? Então, e às vezes você pede, o cara acha que é um favor, enfim, é meu jeito de trabalhar. Então, cara, às vezes é você tentar e você falar as coisas da maneira que você quer que seja dita, do que, falar tal coisa, entendeu? Então, para mim Você foi um dos primeiros que foi para lá, ou o primeiro? Fui o primeiro. Foi o primeiro. E eu vi que já teve mais gente que foi depois, né? Eu levei o Thiago também, né, o Menegoli, e também está lá agora faz 2 anos, eu acho, né? E então, assim, a gente se deu bem, tem ele, tem uns portugueses também na empresa, né? Tinha 2 portugueses agora e 2 sul-africanos, então ficou bem misturado, assim, tipo... Legal.
né? E aí eu te pergunto, como é que é mudar completamente, porque a cultura deles é muito diferente, né? É outro mundo, viver com a temperatura lá, porque a gente sabe que para o helicóptero, para a aviação, essa questão de temperatura, pressão, como é que foi essa mudança? Porque, por exemplo, você morou em Indianápolis, que era menos 30, lá é tipo 50 graus, né? Como que é para se adaptar? Aquela coisa, você se adapta, né, cara? Tipo, é assim, não é... É difícil, é um choque de realidade, né? Acho que muita coisa muda, mas você se adapta, né? Lógico que não é fácil. Tipo, as aeronaves lá tem 2 condensadores e tem um blower, um soprador, um ventilador, na verdade. Então, uma máquina que sopra, faz o frio e 2 caixas que condensam, porque para dar conta nas temperaturas, né? Dubai tem 2 estações do ano, o verão e o inverno, né? O inverno dura de maio a setembro, né? Que Nossa, velho, bastante. É o calor, né? Então, essa época, se puder, não vá a Dubai, não recomendo, porque, cara, são calores extremos, né? Você mostrou agora pra mim, como a gente começou a gravar, eram 10 horas da noite lá e tava quantos? 43 graus. Nossa Senhora. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que absorve muita temperatura, a areia, né? Ela solta também. Então, muda muito a temperatura, se voa com pressão também lá de 990, 992, que, nunca peguei isso aqui no Brasil, né? É muito estranho porque a máquina não para, né? Você faz um flare, durante o inverno, a máquina vem e para. Você faz no verão, cara, você faz flare, a máquina... Tá com a pressão tão baixa, tão baixa que alto que... Não perde velocidade, né? As partículas estão tão espaçadas, né? Que você não consegue ter ar suficiente para poder parar a máquina. Nossa, isso é estranho. Maluco. Mas você se adapta, assim, tipo, é cansativo, é desgastante. Mas para mim tem coisas lá que vale a pena. A segurança, a cultura, tem muita coisa assim que você releva, né? Então, minha filha também agora está crescendo, então quem sabe ela crescer lá falando inglês e outra língua. Então, assim, tem esse lado da segurança para mim que é uma coisa que não tem preço. Eu adoro o Brasil, adoro, assim, a comida lá tem gosto de isopor, porque nada nasce nessas temperaturas também, né? Então, tudo vem de fora, né? Mas não chega como... Pô, o que eu tenho comida de fruta aqui no Brasil é impressionante, que, assim, o sabor das coisas que a gente dá valor e, cara, às vezes você sai e você não percebe, entendeu? Tipo, isso que eu ia falar, você provavelmente nem dava valor quando você tava... eu sempre dei, cara, porque eu sei que eu adoro tomar suco, frutas, assim, aqui no Brasil não tem nada melhor, entendeu? Tem um terreno, assim, o Brasil é tão rico, né? A gente exporta muita coisa, o Brasil podia estar muito melhor. Acho que, assim, o que frustra um pouco é você ver que um país que tem tão pouco tempo, né, como os Emirados, tem 47, 50 anos de desenvolvimento, o Brasil tem 500 anos, cara, e o que a gente tem construído, entendeu, em 500 anos? É impressionante, assim, isso você fala, os caras montaram um país que funciona com tudo, os prédios no deserto, e você fala, poxa, se aqui tem, por que não, entendeu? Então, assim, são coisas que... aqui a gente tem clima, aqui a gente tem fronteira com o Brasil inteiro, com água... Mesmo que o Brasil é rico, que o Brasil exporta, o Brasil fatura de exportação, né? O dólar agora lá em cima beneficia muita empresa, entendeu? Exportação, agricultura, a agricultura do Brasil é muito forte, então acho que, cara, poderia ser muito melhor, né? Algumas coisas... Enfim, café, frutas, tudo, né? Acho que toda semana chega voo lá também, trazendo vem voo para Recife de carga, tem voo para Viracopos de carga, pegar, sei lá o que é, entendeu? Frutas e outras coisas e, cara, você compra lá por um preço absurdo. Né? Tem... É o custo da logística, né? Para fazer o negócio durar. E aí eu te pergunto, o futuro para você, tua vida e, enfim, para quem tá vendo a gente aí, você enxerga um futuro melhor lá, em qualquer outro lugar do mundo ou aqui? Vitor, assim, você tem que botar na balança o que é melhor para você, né? Eu falo que, poxa, é fácil morar fora, longe da minha família? Não é, né? Eu gosto de vir para cá, gosto de estar perto dos meus pais, né? Estão ficando mais velhos agora, então eu queria estar mais presente, mas, cara, hoje a aviação aqui no Brasil é meio que desrespeitada. Os salários aqui são bem complicados, ainda mais agora com essas inflações que deu, por exemplo, os salários não acompanham. Eu falei com um amigo meu ontem que está entrando na Omni agora, cara, até o cara entrar na linha é R$2.000 até entrar na linha, entendeu? Cara, não paga o custo dele para estar no Rio de Janeiro fazendo ground school, fazendo CRM, fazendo carga perigosa, fazendo algumas coisas. Então, assim, você fala, poxa, é isso que eu quero para mim, entendeu? Assim, se você, mais que você seja copiloto aqui ou comandante, o que for, no mercado de offshore hoje, tá ridículo, não dá para comparar. Lá fora você tem uma qualidade de vida boa, você tem segurança, entendeu?
escola. Eu não sei se isso é aberto e tal, mas eu não sei lá se varia de máquina para máquina, não sei, obviamente, se você quer abrir isso, mas quanto que varia lá, por exemplo, um salário, por exemplo, de um cara que voa? Porque lá não tem Robinson, lá é de esquilo para cima, né? Mas cara que, sei lá... Tem uma escola que opera com Robinson lá, mas não sei, assim... não deve voar quase nunca, depende, né? Vou 6 meses no ano, mas depende de cada contrato, né? Depende, assim, é muito relativo. Mas qualquer pessoa que vá para lá vai com a condição boa. Tipo, eu tenho no meu contrato agora 6 meses de apartamento, né? Um apartamento mobiliado, porque eu voltei para cá, então eu tenho 6 meses de apartamento mobiliado, né? Eu falei que eu preciso me reorganizar minha vida, entendeu? Então, você consegue negociar algumas coisas. Agora aqui, cara, o que você falou, os caras sobem o preço do café, de tudo. Tá tudo muito caro, né? O dinheiro não rende, você não mal paga aluguel. Você não mal paga aluguel hoje em dia em São Paulo. Né? São Paulo não está barato. Não, esquece, né? No Rio muito menos. Eu vejo assim, né? Não acompanha, né? Por exemplo, eu fui muito criticado quando eu resolvi dar uma parada na aviação por conta disso. Eu estava trabalhando lá no R66 e tal, e eu falei, cara, eu acho que eu estou sendo mal remunerado pela bagagem que eu tenho e tudo, né? Eu fiquei meio que preso num limbo de Robinson, não conseguia subir, porque todo mundo Vitor Hugo, Robinson. Os caras já me atrelavam, eu não conseguia subir para outras máquinas. E, cara, salários cada vez menores, as coisas cada vez ficando mais caras, e você fala, porra, tipo, tô fazendo 30 anos, como que eu vou fazer daqui para frente se continuar desse jeito? Pode ser que melhorasse? Óbvio, pode ser. Mas daí, obviamente, eu tive também uma oportunidade um pouco melhor na minha mão e eu quis aproveitar ela. Mas aí eu fui criticado pra caramba, o pessoal falou, e tipo, não é dizer que ganha mal, é que como pessoa, acho que eu deveria ganhar mais, é isso que você tá falando. Sim, é aquela coisa, assim, eu penso da mesma maneira, se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Exato. Né? Então, assim, eu até tive não é como é que eu digo, Uma desavença? Não é desavença, cara, é negociação. Por exemplo, o cara me ligou, né? Tipo, a empresa me ligou e falou, e aí, você volta? Eu falei, depende, né? Então, assim, quais são as condições, né? Falei dessa maneira. E aí o que acontece? Ele veio falar que, tipo, a gente tá... E foi comentar para uma pessoa que eu conheço também e falou, que, tipo, a gente tá tentando, assim, eu te expliquei mais ou menos, eu não quero falar disso, do que aconteceu. Mas a gente corta. Mas do que aconteceu na empresa, pelo que aconteceu. Então, assim, eles falam que eles me mandaram embora, né? Mas estão querendo me ajudar. Mas, tipo assim, eu sou o cara mais experiente, eu tenho carteira de instrutor, eu estou pronto, eu posso voar amanhã. Eu faço um recheck, né? E posso voar amanhã. Eu estou pronto com tudo feito. Então, assim, e eles tentando, mas se não for você, vai ser outro. Eu falei, cara, você não consegue botar outro cara aí pelo menos em 6 meses, porque até o cara ir para lá, fazer médico, fazer prova, agendar, tem uma porrada de coisas que a aviação lá é bem complicada, porque eles seguem o EASA, enfim. E aí eu falei, cara, se eu não me valorizar pela qualificação, que eu tenho 2 type rates na aeronave, eu tenho o 355 e tenho o 350, né? Tenho uma experiência enorme, tenho o TRI. Poxa, se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Né? E aí eu falei pro cara, não, a condição, eu volto, mas nessa condição. E ele foi falar que, tipo, não, a gente está jogando a corda para ele, mas parece que ele não quer pegar porque ele não gosta da cor, né? Eu falei, tipo... Assim, o que eu vejo tipo, o pessoal fala assim, né? Eu vejo o pessoal falando, porra, mas você é piloto de Robinson, por que você tá querendo muito e tal? Eu falo, a questão não é ser piloto da máquina em si, são 10 anos de dedicação, que você se esforça, eu vou em instrução lá, você levou na instrução também, você sabe como é que é. Você ficar pendurado naqueles R-22, com manutenção bosta, mal feita, correndo risco de vida, correndo risco de largar a tua família sozinha, imagina, o que eu faria com a vida da minha mãe e do meu pai, se, me morro num acidente de Robinson, que a gente sabe, a gente teve vários amigos que tiveram esse problema. Sim. Aí você fala, tá, a troco de quê? Aí depois chega lá, 10 anos depois, me qualifiquei, fiz um monte de coisa, busquei, tô ali cotado como um dos melhores pilotos daquele equipamento, para depois o cara ficar te mandando na canela, você ter que aceitar e não poder falar, nossa, vai pegar super mal se você falar o que você pensa. Não, velho, então, desculpa. Eu concordo com tudo que você falou, porque essa foi uma das razões de eu pensar e falar assim, eu quero morar fora, eu prefiro ser mais numa empresa que faz as coisas da maneira correta, né, do que ser o piloto do XPTO, que é o empresário, não sei o que lá. Então, eu nunca gostei desse lado de, tipo assim, é o que você falou, você é o piloto, você administra toda a aviação do seu patrão. Você vive com ele diariamente, você está lado a lado com o cara voando, para cima e para baixo. Sabe de mais coisa que a mulher dele. Exato, sabe a vida do cara inteira. Né? Então, assim, você sabe não só a vida dele
pessoal como profissional. E aí você cuida da manutenção, você cuida da engaragem, você cuida do abastecimento, você vê, cara, você vê as despesas que o cara gasta no dia a dia, entendeu? E aí você vai negociar um salário com o cara melhor, porque você paga X de hangar, X de combustível, X de engaragem, X não sei o que lá. Fala, poxa, manutenção vem. E você fala, não, mas isso aqui está errado, isso aqui não precisa ser feito, isso aqui tem que ser feito agora, isso aqui não precisa. E você briga para poder salvar quantos mil reais, ou enfim, um valor, às vezes, é bem grande, né, para o empresário. E, cara, qual que é o teu valor? Você é mais um, entendeu? Muito descartável. Muito descartável. Não, entendeu? É tipo assim, é como se fosse obrigação você fazer tudo isso que você faz, né? E o cara te tratar mal e tratar melhor o cachorro dele. Então, assim, isso foi uma maneira que me incentivou muito a falar, não quero ficar aqui, eu quero algo que seja bom para mim, que seja respeitado. E lá fora você tem esse respeito, né? Você é um piloto, você, tá numa empresa que é do governo, né? Então, assim... tem vários segmentos lá, então o que você falou me rendeu a oportunidade de fazer um filme, né, que hoje está no Apple TV, né, então assim, o Cherry, né, que aqui no Brasil chama de Inocência Perdida, né, voar com o Kevin LaRossa, também que é um cara que é um bambambam do helicóptero, né, como tem também o Fred Norton, enfim. O Fred Norton eu conheci ele na RAI do ano passado, tirei foto com ele, puta cara, gente boa, humildaço também. Tranquilaço, né, então assim, sabe, cara, você voa e voar com o Kevin foi muito legal, essa oportunidade que eu tive também, porque foi um trabalho na Arábia Saudita, né, que é a história do filme, que é um cara que foi para a guerra do Iraque e ele volta da guerra com alguns traumas e aí entra na droga. E, cara, é muito louca a história do filme, mas vale assistir. Vou assistir. Não vou contar o filme, mas é interessante. E a gente filmou a imagem da guerra na Arábia Saudita. Então, assim, eu era o cara mais preparado, mais experiente, né, tipo... Fui para essa missão e, cara, foi super legal, assim, tipo, foi eu e 2 engenheiros e cara, mas foi um perrengue, tipo assim, falta de recurso que a gente tinha para poder, um guindaste para poder erguer helicóptero, né, botar o helicóptero dentro de um Hércules para me mandar, né, foi uma coisa, assim, incrível que aconteceu. Ainda bem que lá tem meio que dinheiro infinito, né, porque isso aqui no Brasil jamais aconteceria. Então, eles pegaram esse contrato, fizeram lá e, cara, foi incrível, assim, como o Kevin não tinha licença, né, eu tive que voar. Até um dia desse saiu um vídeo também, depois eu te mostro, que eu falei, nossa, vou perder minha carteira agora. Cara, essa filmagem de filme, aí eu vejo algumas coisas que o Fred Norton faz lá na a gravação de Velozes e Furiosos, porque ele grava quase todos os filmes de ação, assim, todos os filmes de ação que você vê que tem filmagem de helicóptero, a maioria o Fred Norton faz e o Kevin LaRossa. Tem um cara também que é muito... que foi incrível trabalhar com ele, foi o Aaron Fritness, da Red Bull, da Lupin lá. Ele era esse é o mais novo, porque tinha o Chuck Aaron, que era o antigo, e agora o... o Chuck está nos Estados Unidos, ele fica também nos Estados Unidos, ele é californiano. O Aaron Fritz, né? O nome mesmo. E aí tem um cara também na Europa que faz também, né, que dá os looping com o BO, mas o Aaron era o diretor, coordenador aéreo do filme, e eu conheci também o Anduzzi, que faz muito filme de Black Hawk também, o Alejandro Anduzzi, que é um cara que faz Black Hawk. Já ouvi falar, já. Então assim, foi legal, é um espanhol. E é muito legal assim, poder trabalhar com esses caras e conhecer e trocar informação, enfim. Você tá com os top, pelo menos na aviação de asa rotativa, são os caras mais conhecidos, né? Foi assim, foi uma oportunidade, né, cara? Foi o diretor assim, o que aconteceu foi que o único operador de esquilo no Middle East é a empresa que eu tô lá, que é em Dubai, né? Então eles precisavam do B3, né, Eco, para poder fazer as filmagens. E a gente tinha, então, a empresa fechou com ele e era o cara mais preparado, mais experiente da empresa para ir, né? Então, foi nessa situação. E aí tinha, logística de você voar com o exército da Arábia Saudita, nós vamos com 6 ou 7 Black Hawks da Arábia Saudita, né? Tipo, para filmar eles, que era a parte da guerra. Cara, foi muito interessante, assim, você voa tão perto do Black Hawk, o downwash, cara, daquela merda é ridícula, tipo, você tá por perto, assim, vai decolar, ou você tá fazendo bem perto, assim, o filmagem, né, você sempre tá com o disco do rotor acima, né, para poder não pegar turbulência, mas você, passou um pouquinho para baixo, mexia mesmo tudo, assim. Mesmo de B3? Não segura, a pá do Black Hawk, é quase... Isso aqui também, parece o 222. A primeira vez que eu tive contato com o Black Hawk de perto foi em 2019, que eu fui na feira lá dos Estados Unidos, lá na RAI, e eu olhei de perto, aí não tinha tinha sei lá, uns 8. Aí eu falei, velho, que loucura. Foi a primeira vez também que eu tive contato com o Chinook também, porque eu nunca tinha visto um Chinook na minha vida. É muito doido, assim. Eu recomendo para quem gosta de helicóptero, quem gosta de viver esse mundo aí, cara, vai pra RAI, porque é muito... A RAI e Oshkosh também são Oshkosh a gente ia esse ano, vai ser semana que vem agora. Mas por conta dessas restrições aí, enquanto não tá aberto, assim, de boa,
a gente teve que cancelar, infelizmente, a ida. Vai ter que ser para 2022 agora. Cara, obrigado. Valeu. Obrigado você pela oportunidade. Valeu bom te aí. ver também. Espero poder ir até Dubai para encontrar você lá e se me levar para fazer um rolê. Lá vejo que você anda bastante de bike. Com a família. Botar as meninas para brincar lá. Quero te ver voando também de novo. Então. Uma hora eu vou voltar, mas eu acho que eu vou voltar mais por hobby, assim. A gente tá vendo aí Já recebi várias propostas de pessoas que querem comprar tipo helicóptero junto, 3, 4 pessoas, até porque o uso vai ser bem mais leve. E, cara, é uma paixão, né? Então, não vou deixar de estar longe nunca, né? Mas... Não, porque você também tem assim, que você falou, Vitinho, você tem uma bagagem, um talento também que, cara, é uma pena ver um cara, você que voou tanto, né, parado. Acontece com alguns amigos aqui, mas, cara, infelizmente é o que é. Mas espero que em breve você possa se encaixar também, ter uma oportunidade boa e que espero te ver voando de novo aí. Se for a Dubai também, será um prazer voar com você lá na empresa. Com certeza. Quando eu for pra lá, eu vou voar com você, vai ser legal. Vai ser legal pra caramba. Né? Cara, obrigado. Obrigado você. Valeu demais. Obrigado. Tamo junto e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo aqui com o Thiago. Ele passou muita coisa legal aqui para as pessoas que pensam para os profissionais aí da área de aviação ou não. Passou um pouco da experiência dele em Dubai. Falamos um pouco de automobilismo, que é uma outra coisa que eu amo pra caramba. E estamos acompanhando a Fórmula 1. Quem me segue lá no meu Instagram, se você não segue ainda, segue lá, @VitorHugoDias. De vez em quando eu tô fazendo umas lives lá da Fórmula 1, batendo papo, conversando. Inclusive, quer deixar suas redes sociais pra galera te seguir aqui? Tá lá, tá no Vitor Hugo também, sou amigo do Vitor. É só você procurar Thiago Medeiros, Thiago tá lá? Medeiros, Thiago MED1 no Instagram e o Twitter, Thiago MED82. Boa. E é isso aí. De novo, agradecer aqui a Multivídeo, né, por estar proporcionando tudo isso aqui pra gente. E até a próxima. Não deixa, obviamente, deixar o like, de seguir nas plataformas que você está seguindo, seja as de áudio, seja as de vídeo aqui no YouTube, seja lá onde for. Deixa seguindo aí. E é isso aí. Tamo junto, valeu e até o próximo bate-papo aí. Os Projetos. Podcast.